Muito bem, pessoal. Nós vamos começar mais um aula do Cota. Eu nem coloquei o tema hoje, porque hoje o tema vai ser meio devocional, viu? É... o pastor, porque, olha, todo curso de teologia ele tem que ter um momento de a gente pensar o mores, né? O costume, tá certo? Então hoje foi isso, travou aí? Não, né? Então hoje eu queria pensar algumas questões com vocês. Agora eu queria que vocês estão no grupo aí, bota aí que a gente começou aí agora, a gente pode ficar mexendo aqui. Né? Temos alguns alunos aqui, tem alguns alunos vendo em casa. Eu queria que mais pessoas entrassem, eu queria que vocês até chamassem aí as pessoas, né? Mais gente entrasse no COT. Agora, na última aula nós tivemos quase 30 online, fora os daqui, né? E eu tô no recesso, viu, gente? Tô fazendo essa aula ao vivo no recesso. Então é muito importante que você participe do COT, né? Tá certo? A WeOut ainda está em recesso. Voltaremos às atividades administrativas na próxima semana, se Deus quiser. Mas o COT não para, né? O COT não parou. Tá certo? Eu vou fazer uma oração para nós começarmos, gente. Eu quero falar hoje sobre Gênesis, mas eu vou explicar por quê. Eu vou falar, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, glorificado seja o teu nome. Eu te louvo, te agradeço, te exalto e peço tua bênção por esse momento, meu Deus, pelo COT, curso online de teologia, os teus servos que estão assistindo, os teus filhos que estão aqui. Muito obrigado, meu Deus. Abençoa a minha vida, abençoe, meu Pai, em nome de Jesus, o IALT. Dê-nos, meu Deus, um momento abençoado, meu Pai, de aula, de conhecimento. Perdoa os nossos pecados, eu te louvo, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Eu estava ouvindo uma discussão essa semana sobre hamartiologia. Hamartiologia é a doutrina do pecado. E as pessoas estavam falando sobre o pecado humano, né? A pecaminosidade humana. Bem, nós estamos na era da psicologia, da psicanálise, da psicoterapia, da psiquiatria. E nesta era não existe pecado. Tudo tá na esfera das questões psicológicas, né? Por exemplo, os pecados humanos muitas vezes são tidos por defeitos, problemas da psique, problemas do cérebro humano, e sugerem em nós, muitas vezes, uma sensação de que nós não somos culpados, tá certo? Nós sempre somos vítimas. Veja, quando um pedófilo ele não é tratado mais como criminoso, mas como um doente com problemas psiquiátricos, então é muito fácil você propagar socialmente, socioculturalmente, que as questões que nos envolvem, elas são questões, na verdade, psicológicas, né? Então, tudo é reduzido a uma palavra que a gente chama de psiquismo. Há um tipo de psiquismo. Tem a ver com a psique, com a alma humana. Ou melhor, com a mente humana, desculpe. E aí, as pessoas elas tendem a não mais se olharem do modo devido em relação ao pecado. Não é? E ouvindo essas questões essa semana, uma pessoa escreveu em algum lugar sobre a questão do homem nesta era da psicologia. E aí mas o que é que
nós podemos fazer de interseção, falar de interseção entre isto e a Bíblia? Porque, veja, o que a psicologia diz, nós sabemos, tá certo? Você tem as áreas da psicologia, mas o que a psicologia fala, de modo geral, grosso modo, nós sabemos. Que o homem é resultado dos processos que acontecem na sua mente. Agora, esses processos que acontecem na mente do homem, eles são causa ou consequência de suas ações? Porque, veja só, se eles forem causa, toda a problematização da humanidade diz respeito às questões da sua mente. Se forem consequência, nós temos algo anterior. Este algo anterior é o que subsidia, então, as interações que acontecem na minha mente. É o substrato, vamos dizer assim, onde essas interações elas acontecem. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, o que a Bíblia sustenta, e eu costumo dizer que a Bíblia jamais vai de encontro à realidade. O que a Bíblia sustenta é que o ser humano, ele tem originalmente esse substrato a partir de onde as interações de sua mente operam. Isso significa que o homem ele é uma substância que originará, a partir de onde se originarão, tá certo? Aquelas ações, aquele sentimento, melhor dizendo, que depois permearão a humanidade e se confundirão com aquilo que o próprio homem é. Mas entenda o que eu vou dizer, veja, entenda o que eu vou dizer. É possível você nascer com um problema psiquiátrico. É possível, uma deficiência. Essa deficiência ela vai gerar alguns comportamentos em você. É possível. Mas em termos psicológicos ou psíquicos, você desenvolve transtorno, desenvolve síndromes e transtornos. Você não nasce com elas. Você desenvolve. Por exemplo, não é? Ninguém nasce ansioso. Você desenvolve ansiedade. Só que a pessoa ela tem aquilo de modo tão costumeiro que às vezes você vai num psicólogo e fala de alguma questão sua que faz com que você erre ou que faz com que você não progrida do modo correto, aí o psicólogo, a psicóloga diz assim, mas você tem que levar em consideração que você é assim. Veja, não necessariamente. Não necessariamente. Entendeu? Eu não preciso ser assim. Não é porque eu estou assim, desde que eu me lembro, desde que eu me entendo de gente, que eu sou assim. São coisas diferentes. E aí vem a questão que eu quero trazer aqui hoje para vocês a partir do Gênesis. Veja, o que é que o homem é? Eu não estou tratando aqui, biblicamente, do que o homem ou no que o homem se tornou ou pode se tornar. Eu estou tratando aqui aquilo que a Bíblia diz que o homem é fundamentalmente. Em termos de erro, em termos de desvio moral, como é o homem, né? Como ele está ou como pode estar. Não é isso. É como ele é. E quando nós vamos para a Bíblia, o relato do primeiro pecado do homem nos dá indícios de como o homem é. Não se esqueça que a Bíblia começa com um livro histórico. É lei, mas Gênesis é totalmente narrativo. Veja, Gênesis é um livro que começa narrando as coisas, fatos. E nós temos que olhar para esses fatos, entendendo que eles fazem parte
de um grupo de livros jurídicos que nós chamamos de Torá, ou mandamento, ou lei. Embora Gênesis ele se separe um pouco dos demais, mas Números contém muita história, Êxodo também contém muita história, mas, de modo geral, você tem os livros da Torá como sendo livros que têm mais mandamentos. Gênesis não. Gênesis contém mais história. É por isso que nosso olhar para o livro do Gênesis tem que ser um olhar muito criterioso, porque o que é que se quer dizer com aquela história ali? O que é que se quer dizer com aquela narração? Eu não poderia começar de outro ponto senão pelo relato da queda humana. Tá certo? E o relato da queda humana está em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 diz assim: a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Foi assim que Deus falou? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar conhecimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram para si cintas. Gênesis 3, de 1 a 7, é o relato da queda humana. A queda do homem se dá no seguinte contexto, viu? Você pegar em Gênesis 2,15, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Se você voltar um pouco, você vai ver no versículo 8, mesmo capítulo 2, versículo 8, o seguinte: plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então veja, ao que tudo indica, uma leitura grosseira nos diz que havia duas árvores no meio do jardim. Uma era certa de estar lá, que era a árvore da vida. Ao que tudo indica, também no meio do jardim estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta árvore não poderia ter seu fruto comido, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus não disse nada da árvore da vida. Ou seja, o homem poderia ter comido do fruto da árvore da vida, mas não comeu. O que isto significa no relato de Gênesis 2, 8 a 17 e 3, de 1 a 7? Veja,
eu não acredito que nada na Bíblia, e principalmente os livros históricos, os livros que têm narrativas históricas, eles estão lá. Nada está lá à toa. Sempre está lá por algum motivo. E eu queria que vocês pensassem comigo, refletissem comigo. O homem caiu por quê? Por que o homem caiu? Veja, a questão não é a ação do homem. Se você diz assim, o homem caiu porque foi desobediente, essa não é a questão fundamental. É porque ele desobedeceu. Porque ele foi desobediente é consequência. Mas qual é a causa da desobediência? Ao contrário do que muita gente pensa, o pecado humano não se dá por soberba, nem pelo egocentrismo, certo? Que é um outro nome para egoísmo, nem por qualquer outro pecado, senão pela inveja. Preste bastante atenção nisso que eu estou falando. A inveja é, então, ao que tudo indica, a razão fundamental do pecado humano. A inveja. Porque, na verdade, o que a serpente fala com Eva é que se eles comessem, seriam como Deus. E é o que eles quiseram. Eles quiseram ser como Deus. Antes mesmo de serem imortais. Estão entendendo? Então a imortalidade é um sentimento que vem depois do sentimento de querer ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Veja, quando você tem essa leitura, que para mim é uma leitura objetiva de Gênesis 2, de 8 a 15, 3, de 1 a 7, quando você tem essa leitura, você precisa de uma fundamentação maior. Por quê? Aqui entra uma questão hermenêutica importantíssima. Qual é? Quando você tem na Bíblia um fato narrado que pode indicar um dogma, uma doutrina, um princípio, você tem que ter aquilo repetido de algum modo. Por exemplo, porque uma grande ala dos pentecostais acredita que o batismo com o Espírito Santo tem por evidência o falar em língua. Porque no livro de Atos dos Apóstolos, sempre que se falou em algo de batismo com o Espírito Santo, você tem o povo batizado pelo Espírito. Batizado com o Espírito, desculpe, né? Batizado por Jesus, com o Espírito Santo, que é Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Você tem o povo falando em línguas e profetizando. Eu não estou dizendo que as línguas são evidência do batismo com o Espírito Santo sempre, mas me parecem ser, sim, um tipo de evidência, porque algo precisa evidenciar que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Né? E ao que tudo indica, o livro de Atos mostra que essa evidência ela não é exclusivamente interna, ou seja, ela não é algo que diz respeito ao indivíduo, mas ela é externa, ou seja, ela precisa ter uma exteriorização para que outras pessoas testifiquem que aquele indivíduo foi batizado com o Espírito Santo. Me parece que é assim. Entendeu? Então, eu não estou afirmando que a única evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em língua. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que me parece que deve haver alguma evidência que seja verificável por terceiros. Porque, do contrário, a pessoa pode dizer, não, eu fui batizado hoje. Como é que? Porque eu senti que fui. E a pessoa diz que foi batizado no Espírito Santo e acabou-se, né? Eu não sei se é assim, mas
É uma coisa que me leva a pensar. Então, eu estou dizendo a você o seguinte, o livro histórico, ele precisa ter, no mesmo fato, que pode indicar um dogma ou um princípio, ele precisa ter repetições daquilo. E o que é que me faz entender que o primeiro pecado do ser humano é a inveja? E o homem pode desenvolver isto, e não somente desenvolver, de acordo com a Bíblia, como isso marca, veja, isso marca o ser humano como aquele que, em termos de pecado, tem no seu fundamento a inveja. O segundo pecado, veja, é curioso que o segundo pecado registrado na Bíblia, você vai dizer assim, é a morte é o assassinato de Caim, de Abel, por Caim. Mas eu volto à mesma questão do Gênesis 3. Por quê? Que esse foi o pecado dele? Foi. Mas por quê? Curiosamente, Deus dá uma diretriz a Caim. Né? E a diretriz está lá em Gênesis capítulo 4. Veja lá. Versículos 4 e 5 diz assim. Abel trouxe das primícias do seu rebanho da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Versículo 6. 4, 6. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Veja, 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, qual é a melhor maneira de explicar o que estava acontecendo com Caim? Para ele mesmo, para o próprio Caim. É fazendo com que algo dele se transformasse em um terceiro, um bicho. O que é este algo dele? O pecado. Mas Deus fala de um modo tal que o pecado parece um bicho, um animal à porta. Ou seja, cujo desejo é devorar Caim. Mas a Caim cabia dominar o pecado. Veja, Caim se irou e matou Abel por causa da ira, mas vem a mesma questão, por que Caim se irou? Os irmãos estão entendendo? Por que ele se irou? Ele se irou porque ele queria que a sua oferta fosse aceita como foi a de Abel. Então, o fato dele partir para matar Abel por causa da sua ira mostra que ele invejou a postura de Abel, a posição de Abel. Não a oferta de Abel, mas o fato de Abel ter sido aceito. Vocês estão compreendendo ou não? Sim. Então, quando você observa o primeiro e o segundo pecados do homem, eles giram em torno da inveja. Não é? Veja, quando nós falamos isso, quando eu falo isso, eu estou falando a partir de uma perspectiva bíblica, tentando conversar com vocês aqui, elucidar o seguinte. Será que há coisas que nascem conosco e que independem da formação da nossa psique? Sim. Em termos de pecaminosidade humana, sim. Veja, quando nós falamos para o homem, quando nós falamos acerca do homem, que o homem nasce pecador, se você não exemplifica o que
você está querendo dizer, a coisa se torna muito abstrata. O que é o homem nascer pecador? O homem nascer pecador, de acordo com o relato bíblico, por exemplo, é a partir de Adão, ele, por exemplo, nascer com a semente da inveja, da ira, do orgulho e tudo isso. Mas eu queria me centrar agora pontualmente na inveja. Veja, para vocês, o que é inveja? Por exemplo, irmãos, olhe, quando nós vamos olhar a lei, ela toda é sintetizada nos 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos você tem a síntese de toda a lei. E quando você observa com calma os 10 mandamentos, que está lá em Êxodo, capítulo 20, você vê que há 4 mandamentos que têm a ver que se relacionam com as coisas do homem para com Deus e do homem para consigo mesmo. Primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento é: não tomarás o nome do teu Deus em vão. Então você tem 3 mandamentos aí diretamente do homem com Deus. Quarto mandamento é: guarda o sábado. E aí você tem um mandamento em que o homem ele deve voltar-se para si mesmo para não pecar contra Deus. Se ele guardar o sábado, o judeu no caso, ele estaria cumprindo o mandamento. Agora, a partir do 5º mandamento até o 10º, você tem os 6 mandamentos restantes, do 5º ao 10º, você tem do homem para com o homem. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Não matarás, e por aí vai. Quando você olha com calma os 10 mandamentos, do 5º ao 10º, você observa um padrão nos mandamentos. Então, Êxodo, capítulo 20. Se você puder abrir, abra aí. Êxodo 20. A partir do versículo 12. Diz assim: honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 13. Não matarás, ou, no original, não assassinarás, viu? Cuidado. Porque o próprio Deus mandou matar. Quando Deus manda matar, é juízo. Quando Deus autoriza o Estado a matar, não é assassinato. O assassinato está aí. A palavra assassinar é a melhor tradução para esse não matarás, certo? O 15, não furtarás. O 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Veja. Ao contrário do que muita gente pode pensar numa leitura apressada, o que você tem majoritariamente nos mandamentos que dizem respeito, tá certo? Ao homem para com o próximo, para com o outro homem, não giram em torno da cobiça, não é? Ou da avareza, ou da soberba, ou da vaidade, mas da inveja. Certo? É da inveja. Veja,
É claro que o assassinato, por exemplo, ele acontece por causa da ira e do sentimento de vingança, etc. Mas se você pegar alguém que está com sentimento de vingança, ele não vai cobiçar, não. Ele pode matar. Vocês estão compreendendo ou não? Veja, alguém que é soberbo ou ingrato, por exemplo, ele pode até desonrar os pais. Mas não quer dizer que ele cobice, não. Então, veja, qualquer outro pecado pode se relacionar a um desses mandamentos. Mas somente a inveja se relaciona com todos. O camarada que inveja os pais pode desonrá-lo. Quem inveja o próximo pode matar, adulterar, furtar, dizer falso testemunho e cobiçar o do outro. Ou seja, a inveja, ela se relaciona no decálogo com todas as ordenanças relativas ao homem para com o seu próximo. Observe, então, a abrangência da inveja, viu, irmão? Não admira, porque se é o pecado fundamental, não admira o fato dela ter esta abrangência. Não é? Repito. Qual foi o pecado de Adão e Eva? O pecado realmente foi comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse pecado adveio da desobediência. Mas por que foram desobedientes? Não é simplesmente assim, coma aí e tá tudo certo. Não, veja que a serpente começa dizendo: foi assim que Deus disse que vocês não devem comer? Foi. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comer, serei como Deus, conhecedores do bem e do mal. E eles invejaram isto. Qual foi o pecado de Caim? Foi matar o irmão Abel. Por que ele matou? Porque irou-se. Mas por que irou-se? Ele irou-se porque invejou a postura de Abel. Então, a inveja, que nasce como um embrião, veja, que vai se manifestar na vida de todo ser humano, esse embrião pode causar consequências desastrosas, que em última análise estão presentes aí no Decálogo. Desde a desonra aos pais até a cobiça daquilo que é do próximo. Estão entendendo, gente? Veja, quando você avança para o que a Bíblia vai falar acerca da inveja, você observa, por exemplo, Provérbios, abre aí. Vinte e sete, 4. Provérbios 27, 4. Diz assim: cruel é o furor e impetuosa é a ira. Mas quem pode resistir à inveja? O que é que o livro de Provérbios parece nos mostrar? Que não existe
nada mais danoso do que a inveja. Nem o furor, que é cruel, nem a ira, que é impetuosa. Veja, o furor, né, que pode produzir as mais terríveis atrocidades, certo? Não se compara à inveja, que consome, veja bem, consome aquele que a tem como aquele de quem ela se liga, né? Ou aquele que é alvo seu. Veja, quando a Bíblia diz que pergunta quem pode resistir à inveja, está mostrando que a inveja é capaz de atos mais atrozes do que o furor e a ira. Estão entendendo, gente? Então, a força da inveja é algo realmente muito grande, que só pode ser explicado, no meu modo de ver, porque a inveja é algo fundamental na pecaminosidade humana. Se você progredir um pouco aí, lá em Tiago, veja, Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Você vai ter uma análise de Tiago, uma análise teológica de Tiago acerca daquilo que há de pior que pode ser produzido, inclusive pela igreja, viu? Tiago capítulo 3, a partir do versículo 13, diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. 14. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Aí ele vai dizer o seguinte, 15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, mas antes é terrena, animal e demoníaca. Tiago é o livro conhecido como o livro de Provérbios do Novo Testamento. Fala de sabedoria. Nós costumamos citar Tiago capítulo 15, dizendo que a sabedoria do mundo é terrena, animal e demoníaca. Não, não e não. Não é isso que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo que quando eu troco a mansidão, a sabedoria e o condigno proceder pela inveja amargurada e pelo sentimento faccioso, eu demonstro ter uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. Compreende? Não é que a sabedoria do mundo, toda a sabedoria do mundo é terrena, animal e demoníaca. Ela é terrena, animal e demoníaca quando ela se caracteriza por existir a partir de um coração invejoso e por um sentimento faccioso. Então, observe, o que Tiago está dizendo aí
é que, muitas vezes, se não quase sempre, as facções que existem no nosso meio se dão por conta de inveja. Compreende? Ou seja, a inveja, ela pode ser o maior causador daquilo que há de mais pernicioso para a igreja, que é a sua fragmentação. Então, muitas vezes, a fragmentação, a ruptura que acontece na unidade da igreja se dá por causa não daquilo que os homens apresentam, mas, na verdade, por causa da inveja. Então, a inveja, ela está, aparentemente, muito mais sutilmente envolvida nas questões do que nós imaginamos. E isso não nos admira. Por quê? Porque quando nós vemos lá no Gênesis, desde lá do Gênesis, nós observamos que a inveja, ela está para o homem como o pecado, a causa fundamental do pecado. E o apóstolo Tiago continua, ele diz assim, olha, 17, a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia. Não, desculpa, o 16 primeiro, né? Pois onde há inveja, de novo, olha, e sentimento faccioso, aí há confusão e toda a espécie de coisas ruins. Então veja, para Tiago, a causa de toda a espécie de coisas ruins é a inveja, que obviamente produz o sentimento faccioso. Então, veja, nenhum outro sentimento produz toda espécie de coisas ruins, a não ser a inveja. E isto casa com aquilo que eu disse, por exemplo, acerca do decálogo. Veja, a inveja pode causar todos aqueles males, desde a desonra ao pai e à mãe até a cobiça ao que é do próximo. Nem a soberba tem esse poder, nem o egoísmo tem esse poder, nem a vaidade tem esse poder, essa abrangência, mas a inveja tem. O camarada pode ser egoísta, mas não cobiça nada de ninguém. Estão entendendo? Mas o invejoso, ele cobiça. O invejoso desonra. O invejoso mata. O invejoso defrauda, mente. Emite falso testemunho. Então, o que é que eu quero trazer aqui para vocês essa noite? É que se há algo que nos faz pensar acerca da pecaminosidade humana, é a inveja. E eu costumo dar este exemplo sempre. Você já ouviu alguém dizer que é egoísta? Sim, eu já ouvi. Eu sou egoísta mesmo. Eu penso primeiro em mim. Se isso é egoísmo, eu sou egoísta mesmo. Você já ouviu alguém dizer que é vaidoso? Alguém diz, eu sou vaidoso mesmo, mas tem que ser vaidoso. Eu sou vaidoso e o pessoal diz. As pessoas dizem. Agora, você já ouviu alguém dizer que é invejoso? Alguém já ouviu aqui? Alguém dizendo assim, qual é o seu problema? O meu problema é que eu invejo os outros, eu sou invejoso. Veja, parece que está tão enraizada na natureza, enraizado esse sentimento na natureza humana, que a gente não diz que é. Tá certo? Do mesmo jeito que a gente não diz algumas coisas que fazem parte da nossa natureza, mas que não convém. Por exemplo, ninguém chega assim, ninguém diz assim, você, fulano, tudo bem, como é que você tá hoje? Rapaz, tô com a vontade de fazer sexo, não é? Tô com a vontade de fazer sexo, agora tão grande no mundo. O cara às vezes pode estar morrendo de vontade, mas ele não diz.
Por quê? Porque é algo da natureza humana que a gente esconde, mas faz parte da nossa natureza. Estão entendendo? Mas é algo, entenda, que nós não compartilhamos, mas está lá presente. A inveja, ela está presente na natureza humana caída, fundamentalmente. Nesse patamar, eu ousaria dizer, nesse ponto, desculpe, eu ousaria dizer que a inveja, ela, mais do que os outros erros presentes ou potenciais da alma humana, mais do que os outros erros, faz parte da nossa natureza. Estão entendendo ou não? Isso quer dizer o quê? Que todos nós somos invejosos. Agora, a grande questão aqui é como nós lidamos com a inveja. Do mesmo modo que nós lidamos com a vontade de fazer sexo de modo diferente. A gente que se entrega à prostituição, à promiscuidade. E tem outros que se contêm. Mas, normalmente, todo ser humano tem vontade de fazer. Imagina alguém que é celibatário. Um monge, um clérigo. Isso quer dizer que ele não tem vontade de fazer sexo? Não. Mas depende da consciência dele para com aquilo que ele entende ser o correto. Não é? Veja, como aquilo faz parte fundamentalmente da natureza, a questão não é se eu tenho ou não. É como eu lido com ela. Estão entendendo, gente? Ou não? Então, se eu fosse falar ou escrever alguma coisa sobre a pecaminosidade humana, eu iria fazer, em primeiro lugar, uma abertura aqui em relação à inveja. Eu iria começar escrevendo, falando sobre a inveja, porque eu creio que a inveja é a causa, senão de todos os problemas que nós temos, mas da grande maioria das questões em que nós erramos. Nós erramos pecaminosamente por causa da inveja em larga escala, na maior parte das vezes. É isso que eu queria trazer hoje para vocês. E por que eu disse que era uma aula que tem um teor devocional? Porque se você quer falar, se você é líder, se você lida com as pessoas que estão ali na sua comunidade, na sua igreja, se você tem alguma ingerência, se você é professor, se você prega, se você lida com as pessoas, nunca deixe de falar a elas sobre este aspecto fundamental da natureza pecaminosa humana, que é a inveja. Porque dela procedem inúmeros males. E Tiago vai dizer bem especificamente, toda espécie de coisas ruins. Algo que ele não vai dizer de nenhum outro pecado, viu, gente? A não ser da inveja. Tá certo? Então, a inveja é algo que deve ser denunciado, combatido, certo? E execrado da nossa vida. Esse é algo que nós devemos lutar constantemente para deixarmos, viu? Porque, não se engane, ela está lá. E muitas vezes, pelo fato de acharmos normal fazer parte da nossa natureza, e nós nem pensarmos muito nisso, porque já faz parte da nossa natureza, nós não temos a atitude devida com ela.
Porque como já está lá presente mesmo, muitos de nós sequer a identificam. Né? Muitos não a identificam. Por quê? Porque não consegue conceber que está sendo invejoso, estando. É fácil, por exemplo, para mim, o cérebro confundir, a mente, desculpe, confundir inveja com admiração. Não estou invejando, não, na verdade estou admirando. Não estou dizendo que você vai falar isso, mas para você mesmo, você deliberando consigo. Não é inveja, não. É uma admiração. É uma... Será que é mesmo? Não sei, né? Até que ponto? Né? Até que ponto uma pessoa pode fazer algo bom, por exemplo, pelos motivos errados? É difícil de você identificar isto, viu? Dentro da igreja. E muitas vezes isso acontece, sabe por quê? Porque a pessoa está tendo nada mais, nada menos que inveja. E a pessoa pode, por exemplo, denunciar algo, não porque ela tem zelo ou amor pelo que é bom, mas porque ela inveja a posição do outro, porque ela inveja o estado do outro, porque ela inveja os dons dados ou talentos que o outro tem, porque ela inveja a atenção que outra pessoa tem. Discernir isso não é fácil, viu, irmão? É por isso que eu quero terminar aqui remetendo mais uma vez ao texto de Provérbios. Porque quando alguém faz algo por furor ou por ira, nós percebemos muito claramente. Mas quando é por inveja, não. A inveja, ela tem o poder, diferentemente da ira e do furor, que destroem do mesmo jeito, ela tem o poder de camuflar-se de outros sentimentos. E as pessoas não perceberem. Tá certo? Alguém pode estar aparentemente sendo zeloso. Alguém pode aparentemente estar sendo benigno. Querer mostrar altruísmo, quando na verdade o que está movendo o coração do indivíduo é a inveja. Daí, né, o cuidado em nós identificarmos a inveja. Por quê? Porque a pergunta do livro de Provérbios permanece, né? Quem pode resistir à inveja? Estão entendendo, irmão? Então, em termos de pecado, penso que nós temos que nos voltar à Escritura e termos uma visão mais assertiva acerca da inveja. Ok? Alguma pergunta, gente? Pois não. Mas eu pedi para ele escrever, mas ele não escreveu ainda. Você pode perguntar se ele tem ainda. Quem? George, é? George Godoy. George, aí levantou a mão. Ou alguém, algum de vocês aqui, alguém tem alguma pergunta? Se tem alguma pergunta nisso que eu falei hoje? Entenderam bem o que eu falei, gente? Pastor, como investigar-se para saber se você de fato está tendo inveja? Você parar de mentir para si e saber que olha, eu penso que como investigar para sabermos se o que nós estamos sentindo é inveja? Veja, o sentimento que eu estou produzindo, ele tende a concretizar-se em algo faccioso, divisor. Ele tende a provocar algo que vai gerar divisão, destruição, ou não. Se a resposta for sim, é muito provável que o que você esteja sentindo é inveja. Entendeu? Provável que você estava sentindo inveja. Olha, tem gente, veja o que eu vou dizer, viu? Veja o que eu vou dizer. Tem gente
que segue carreira por inveja. Porque o camarada diz assim, não, fulano gosta de competir com Beltrano. Você acha que isso é o quê? Quer gostar de competir com fulano? Veja, talvez para Caim ser aceito, ter a oferta aceita por Deus, ou não, fosse uma espécie de competição com Abel. Talvez na cabeça de Caim, na mente de Caim, ele queria vencer aquela competição. Não sei. Independentemente disto, nós observamos que Caim era uma pessoa invejosa. Porque ele deveria ter se irado consigo, não é com Abel, entendeu? Se a oferta dele não foi aceita, a culpa não é de Abel, não, a culpa é dele. Veja, a culpa não é de Abel. Entendeu como é? Então ele se ira com Abel. Por quê? Ele se ira com Abel. Obviamente porque invejou a postura de Abel. Não é? Então a inveja é uma coisa muito, muito sutil e pode, inclusive, ser, como eu disse há poucos instantes, auto-enganosa, viu, gente? Ela pode enganar, inclusive, o invejoso. O camarada pode dizer que não, eu admiro. Aquilo não é inveja, não é admiração. É uma admiração por... Mas, na verdade, não é admiração, não. O camarada quer ter o que ele tem, que é a posição dele, que é a... Tá entendendo como é? Às vezes, eu não estou dizendo que toda admiração é fruto de inveja. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, às vezes, a inveja ela é tão sutil e enraizada na nossa natureza que nós podemos confundi-la com outra coisa. É por isso que aquela palavra, né, para dos antigos é muito importante, irmão. Conhece-te a ti mesmo. Nós precisamos nos conhecer. Eu preciso saber quem sou. As pessoas não se conhecem. Não é? Elas não se conhecem. Elas acham uma coisa de si que não são. Normalmente é assim. Alguma outra pergunta? Diga. Se eu perceber em um sentimento, uma semente de inveja, por exemplo, eu vejo que ele faz algo melhor do que eu. Sim. E você se desagrada. Eu comecei a sentir isso. Qual é a melhor atitude para ter nessa situação? Porque geralmente a gente ou maquia ou deixa passar, né? A pergunta dele aqui é o seguinte: se eu descubro que eu tenho um sentimento de inveja, qual é a melhor atitude? Qual é o que eu devo fazer? Primeiro, você deve se certificar que o que você está sentindo é inveja. Tá certo? Por exemplo, você faz uma coisa certa, o cara faz errado, mas ele é aceito e você não é. Você não está tendo inveja dele se você se irá, não. Você está tendo um sentimento de justiça, tá entendendo como é? Não é inveja, não, compreende? Inveja é quando você tem, veja, por imerecimento, o sentimento que você merece. Inveja é quando você quer o do outro sem você ter feito o que o outro fez. Aí é inveja. Veja, esse tipo de sentimento, que é o que move as pessoas, normalmente, é terreno, animal e demoníaco. O que é que você deve fazer? Buscar o que é celestial, espiritual e divino. Veja, quer entender que é o contrário, veja. Se Tiago diz que a inveja e o sentimento faccioso é terreno, animal e demoníaco, você deve buscar aquilo que é celestial, espiritual e divino. É claro, você deve confessar, você deve ocupar sua mente com os preceitos divinos da Bíblia, da Escritura Sagrada. Você deve buscar o oposto daquilo ali. Só há um modo disso, você ir de encontro àquilo que é terreno, animal e demoníaco. Tá entendendo como é? Por exemplo, quando Paulo diz assim, buscai o que é do alto e não as coisas que são aqui da terra. Veja, Paulo está dando uma palavra abrangente nesse sentido.
Buscai o que é lá do alto. E não as coisas daqui da terra. Aqui, as coisas da terra, as coisas deste mundo, elas são, como diz o apóstolo João, caracterizadas em 3 tipos de sentimento, não é? A concupiscência da carne, aí você coloca, não é? A inveja, não é? As questões aí de promiscuidade e tudo, né? De mesquinharia, de avareza, né? A concupiscência dos olhos, né? De também invejar e daí você ter sentimento de destruição, né? Ali. E a soberba da vida, que também vem da inveja. Você observe, veja, o que é o camarada ter a soberba da vida? O que é a soberba da vida? Veja, é o camarada querer ser aquilo que ele não é. Né? Por exemplo, quando você vai ver a questão de Adão e Eva, eles quiseram ser como Deus. Esse é o ponto. Muita gente pensa assim, não, Deus foi demais ali porque eles queriam conhecer o bem e o mal, eles queriam ter o conhecimento e foi negado a eles ter conhecimento. Não. Não e não. 10 mil vezes não, gente. O que acontece ali é porque eles quiseram ser como Deus, entendeu? Não é... Veja, preste bastante atenção. A serpente assim, sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. A questão não é conhecer somente, é ter conhecimento, como muita gente hoje fica falando, não, aquela ali é a árvore de conhecimento, foi vedada ao homem, tá vendo? E o homem sempre quis buscar conhecimento, e a serpente foi que deu conhecimento ao homem. Não é o que se diz muitas vezes por aí hoje. Negativo, irmão. A questão não é conhecimento, a questão ali é que eles quiseram ser como Deus, eles invejaram o ser divino. E a serpente trabalhou nisso. Sereis como Deus. Tá entendendo? Conhecedores do bem e do mal. E eles quiseram ser como Deus. Eles invejaram a posição de Deus. Eu não vejo outra coisa que o homem quer até hoje. O homem quer até hoje ser como Deus, até hoje. Ou não é? Divino. Alguma pergunta a mais? Isso aqui dá para discussão para vários outros encontros, mas eu queria trabalhar isso neste encontro, tá certo, gente? Na próxima aula do COT, nós vamos continuar onde nós paramos na aula passada, tá certo? Que eu vou continuar a falar sobre lente zoom, tá bom? E hermenêutica, mas eu quis fazer esse interlúdio hoje para falarmos aí sobre essa questão ramartiológica do pecado, tá bom? Valeu, pessoal. Deus abençoe. Indique o COT, viu? Indique, por favor. É muito importante. Até a próxima quarta, se Deus permitir. Valeu, gente.